mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que meu sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amados irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar com a santa paz do Senhor, desejar a você uma ótima receptividade em mais esse dia que estamos chegando aqui para lermos o capítulo 5 do livro de 1 Reis. Espero que você esteja sendo grandemente abençoado nesta bendita caminhada pela Palavra de Deus. Louva a Deus pela sua vida, você que está aí fazendo-nos companhia cada dia e também nos ajudando a levar adiante a semente preciosa da Palavra do Senhor. Amém? Deus continue lhe abençoando. Convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez para 1 Reis, capítulo de número 5. Leamos então, versículo 1. E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Verso 2. Então Salomão mandou dizer a Hirão, verso 3, bem sabes tu que Davi meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Verso 4. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. Verso 5. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo, teu filho que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Verso 6. Dá ordem, pois agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário de teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. Verso 7. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou, e disse, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Verso 8. E enviou Hirão a Salomão, dizendo, ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca da madeira de cedro e da madeira de cipreste. Verso 9. Os meus servos as levarão até o Líbano, do Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali as desamarrarei, e tu as tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Verso 10. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme toda a sua vontade. Verso 11. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Hirão anualmente. Verso 12. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado,
E houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram acordo. Verso 13. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens. Verso 14. E os enviava ao Líbano, cada mês 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Verso 15. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas. Verso 16. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. Verso 17. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras valiosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. Verso 18. E as lavraram os edificadores de Salomão e os edificadores de Hirão, e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Minha vida é dele, ó que prazer. Tenho sempre um sorriso pra demonstrar. Quem quiser liberdade é só aceitar. É cantar, só cantar. Paz eterna vais achar. As algemas caíram hoje. Sigo a Cristo, meu Salvador. Amados irmãos, assim nós acabamos de ler o capítulo 5 de 1 Reis. Para a nossa meditação, eu quero reler com você o verso de número 5, que nos diz assim: E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, neste capítulo lemos sobre o início da construção do templo. Este magnífico edifício foi construído com pedras lavradas e madeiras de cedro e de cipreste. Depois, o templo foi todo revestido de ouro. Depois de concluído, como veremos depois, a glória do Senhor o encheu. Amados irmãos e ouvintes, o Novo Testamento nos explica que, após o Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo do cristão se tornou o templo onde Deus habita na pessoa do Espírito Santo, conforme lemos em 1 Coríntios 3, 16 e 17 e também 1 Coríntios 6, 19. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, templos de tijolos, cimento, etc., conforme lemos em Atos 17 e 24. Dessa forma, conforme o ensino da palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, nós precisamos santificar o nosso corpo, pois ele é a habitação do Senhor. Por isso, o cristão, ele cuida do seu corpo e o consagra ao Senhor. O cristão não se prostitui, não adultera,
não fuma, não bebe bebidas alcoólicas, não usa drogas e assim por diante. Pois todas essas práticas maculam o nosso corpo, o santuário de Deus. A Bíblia é clara em nos advertir que o nosso corpo não nos pertence. Ele não é nosso, ele pertence a Deus, conforme 1 Coríntios 6, 19 e 20. Assim, meus amados, o crente não pode fazer com o seu corpo o que bem quiser, mas deve mantê-lo santo, consagrado ao Senhor. Caso contrário, como ocorreria com o templo construído por Salomão, que depois de centenas de anos, devido às abominações do povo de Israel, a glória de Deus se afastaria dele, como ocorreu. E se nós não cuidarmos do nosso corpo, que é o templo do Senhor, ele também se retirará, como a glória do Senhor se retirou do templo de Salomão. O Senhor também se retirará de nós, se nós contaminarmos o nosso corpo com os pecados sexuais e com os vícios. Amados irmãos e ouvintes, o Espírito Santo, então, se nós macularmos o seu santuário, que é o nosso corpo, ele se retirará de nós e aí estaremos perdidos. Então, queridos irmãos e ouvintes, neste dia, somos lembrados por Deus de que somos o seu templo, onde ele habita. Então, consagremos a ele o nosso corpo e todo o nosso ser. Aleluia. Como diz Romanos, capítulo 12, versículo 1, que nós ofereçamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Aleluia. Meus queridos irmãos e ouvintes, que jamais percamos a presença do Senhor em nossa vida. Então, não maculemos o templo de Deus, o templo de Deus, que é cada um de nós. Cuidemos do nosso corpo, santifiquemos, aleluia, para que o Senhor jamais se retire de nós. Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Escondi tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Sinto paz, amor e transformação, que só Jesus é quem pode dar. Alegria e gozo encheu meu ser, Jesus me libertou. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar em mais esse dia pela tua palavra, por essa mensagem que o Senhor tem trazido até nós, nos lembrando, Pai, que o nosso corpo é hoje o templo onde o Senhor habita. Aleluia. Querido Pai, o Senhor nos advertiu por meio da tua palavra que nós precisamos cuidar do nosso corpo, consagrá-lo ao Senhor. Aleluia. Porque o Senhor habita em nós e nós precisamos então zelar desse santuário e não pecarmos contra ti, não macularmos, para que o Senhor não se afaste de nós, como a glória do Senhor se afastou do templo de Salomão. Querido Deus, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, ajuda o teu servo, para que nós possamos, Senhor, consagrar o nosso corpo a ti, que nós não permitamos que as sujeiras deste mundo venham, Senhor, macular, contaminar
o santuário do Senhor, que é cada um de nós. Ajuda-nos por tua graça, Pai, em o nome de Jesus. Cristo me salvou. Muito bem, meus amados irmãos, estamos então chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra em mais esse dia. E eu espero você amanhã para lermos o capítulo 6 aqui de 1 Reis, quando continuaremos a ler aqui sobre a construção do magnífico templo de Salomão. Amém? Temos muito a aprender para a nossa edificação espiritual. Amém? Se o quadro Vivendo a Palavra tem sido uma bênção para a sua vida, ajuda-nos a levar adiante, compartilhando as mensagens, a leitura bíblica e também convidando pessoas para fazer parte do nosso grupo. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família nesse dia e até amanhã na paz do Senhor Jesus. Mas muito além do luar, juntinho de Deus, o crente fiel irá pra nunca mais voltar. Mas muito